personagem do ano na política de 2024. Quem seria esse nome? Vou começar aqui com o Quintino. Quem seria? Eu acho que eu já falei nome, personagem? foi o Kassab. Por quê? Ele conseguiu vencer a eleição em São Paulo, conseguiu vencer a eleição no Rio. Ele Agregou muito, ficou Virou o maior muito partido, forte. se não me engano, de prefeitura. Conseguiu vencer também em Curitiba, né? Passou o MDB, né? Eu acho que foi também até em BH, não foi? Em Belo também, Horizonte. com Fuad. Então, pô, você ganha Rio de Janeiro, ganha Belo Horizonte, ganhou São Paulo, ganha as 3 maiores capitais, você ganha Curitiba, Rio de Janeiro foram 17 vereadores. Aí, tudo bem, não é o Kassab. PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos em todo o país. Tá aqui. Não, você pega na capital Senado aqui, você muda a maior capital. Mas essas escolhas que você está fazendo em relação ao PSD também, coincidentemente, eram candidatos da máquina, né? Não, claro, mas ele só sabe jogar com a máquina. Acho que o PSD ocupa o espaço que era do PSDB. Ocupa. Não, ocupa um espaço que era do PSDB e do MDB. O MDB também saiu chamuscado da Lava Jato, né? Então ele soube ocupar o espaço, soube ter um discurso não sou direita, não sou esquerda, pero não sou centro. Ele é qualquer coisa. Eu sou PSD. Eu sou Kassab. E você, professor Henrique? Então, eu não vou levar nem... Você está falando em destaque, né? Aí depois a gente vai ver... Personagem. Né? Esse é um personagem positivo. Eu acho aqui que a análise feita em cima do Kassab foi uma análise positiva. Tá? Eu vou deixar uma análise no ar, para a gente ver se é positivo ou negativo. Eu acho que o personagem da política de 2024 foi Pablo Marçal. Foi um personagem, uma caricatura disso mesmo. Mobilizou uma eleição, tirou a eleição de um eixo natural, que existia um eixo natural, ele tirou a eleição desse eixo natural. Mobilizou muita gente, mobilizou muitos jovens e acabou do jeito que acabou. Eu fiquei na dúvida se eu falava que o destaque, se fosse o destaque, simplesmente um destaque, eu ia falar que era a cadeirada do Datena. Mas, de uma forma geral, que envolveu também o Pablo Marçal. Então, acaba que... E ele fez uma coisa inédita que ninguém tinha conseguido até então, que é atrair personagens da direita para a campanha dele. Tipo, esvaziar o candidato do Bolsonaro, que Sim. era o primeiro candidato oficial, o prefeito, Nunes, isso aí. Né? E não vou com o Ricardo... Desculpa, Bolsonaro, não vou com o Ricardo Nunes, não. Vou apoiar o Pablo Marçal. Mas você viu como faltou Nicolas, método. por exemplo. Exatamente. Né? Se ele tivesse método, né? Ele teve sorte. Não, maluquice aí pra gente vai debater depois. Um negócio legal e você, de Marçal, só para completar a história do Marçal, o Marçal não dá para não falar no Marçal, né? O Marçal tem um fenômeno, na minha opinião, que ele toma eleitores tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda, nos dois campos. O Guilherme Boulos perdeu eleitor para ele, de locais onde o PT tradicionalmente ganhava em São Paulo. Eu conheço um pouco da história do PT para poder falar. E, obviamente, trouxe as pessoas dele. Tanto que, quando ele foi fazer a entrevista com o Boulos, a militância mais radical da esquerda falava, você está dando palanque para ele. Ele falava, não, eu quero falar com os eleitores dele. Por quê? Porque ele sabia que entre os eleitores do Marçal tinha gente que já tinha votado no PT no passado. Então, só para fazer essa vírgula aí em cima do que você falou. E para você, qual o personagem do ano? Eu acho que é o Eduardo Paes. Eu acho, até assim, eu concordo com o Kassab, nacionalmente falando, o Kassab é um gênio, né? Mas o Eduardo Paes, por quê? Porque ele conseguiu uma proeza. Ele foi eleito pela 4ª vez, 4 vezes, cara, é tetra. Eu não sei se o Quintino me ajuda, vocês me ajudam, se tem alguém que tenha tido 2 mandatos em sequência, mais 2 mandatos em sequência. No Brasil, em capital, eu acho que não. E para além disso, ele se elegeu no primeiro turno. Não, você tem prefeitos de interior que... É interior, Vamos falar de capital interior. Acho que a máquina talvez funcione com mais força, né? Eu realmente não sei. A gente está aberto aí, se alguém souber e quiser mandar um WhatsApp... Eu acho que o Neto tem 4 mandatos. O Neto tem bastante mandatos, mas não é a capital ainda. Mas não é a capital, Volta Redonda. O Neto também é um fenômeno, né? O Neto construiu o estádio de Volta Redonda, modernizou, na verdade, o Estado do Trabalhador. E por que o Eduardo? Por isso, porque ele se elege pela 4ª vez, né? Ele, com as pessoas cientes de que ele poderia alçar voo no meio do caminho, contra o candidato do bolsonarismo que ganhou a eleição de 22 aqui no Rio, tanto para governador quanto para prefeito, né? Habilmente atrai o Ottoni, abre uma cunha
nos evangelhos. Leva o Ottoni pro Palácio do Planalto. Então, assim, para mim, o personagem é o Eduardo Paes. E o detalhe é o seguinte, nós que vivemos, né? Eu que vivo na Zona Sul, você passa pelas ruas, as ruas estão com uma conservação ruim. Os sinais estão caindo aos pedaços. A quantidade de morador de rua na Zona Sul do Rio de Janeiro é um negócio impressionante. Aqui você não vê tanto, porque você não tem calçada. Quase não tem calçada. Você anda na Zona Sul, anda em Copacabana, é assustador, cara. É assustador. Laranjeiras, eu sou um laranjeiras. um laranjeiras. Laranjeiras é um... Tu queria, na verdade, o teu sonho era morar na São Salvador, né? Não. A verdade é essa. O negócio de ciranda não é comigo, não. Mãozinha dada, ciranda. Respeito, mas não é minha. Esses 4 anos de Laranjeira, eu tô na Laranjeira desde 2015, assim, aumentou a população de rua. E é triste, né, cara? Porque você vê a população de rua, que é uma questão, assim, a população de rua não é pegar e dar abrigo. Pode até ser internação compulsória, porque a maioria dessa população é usuária dependente química e usuária de álcool. E pessoas que estão nesse tipo de situação, muitas vezes não têm autonomia para dizer que querem ou não tratamento. Mas aí eu fugi completamente. Então, Eduardo Paes é um personagem. Eu vou com o professor Henrique Serra. Eu acho que o personagem do ano foi, de fato, o Pablo Marçal. E eu escolho o Pablo Marçal por uma simples razão. Ele conseguiu deixar a direita atônita, né, sobre aquele fenômeno. Ele, em determinado momento, ele deu uma esvaziada no Bolsonaro, na liderança do Bolsonaro. De frente com o Bolsonaro. O Bolsonaro virou acessório naquela eleição municipal de São Paulo. Então a direita começou a enxergar assim, peraí, se esse cara bagunçou o coreto dessa forma, então a gente tem a opção de repente, trilhar com outro personagem da direita, que não necessariamente o Bolsonaro. Isso deu uma mexida, né? Agora, obviamente, a gente vai poder falar sobre isso depois. O Pablo Marçal cometeu erros absurdos, né? Que se ele tivesse tido uma postura mais moderada, né? Recusou marqueteiro. Se ele tivesse um marqueteiro do lado, talvez ele tivesse uma atuação melhor e ganhava a eleição com tranquilidade, né? Eu não preciso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque... Eu aprendi a pilotar helicóptero. Ele chegou a ter a eleição na mão e jogou fora. Sim. Essa é a verdade. Se não tivesse acontecido aquela maluquice daquele registro, aquele atestado, né? Aquele atestado falso, né? Aquele atestado falso. Ele já vinha cometendo erros, mas não desse tamanho. Só falar, a cadeirada ela foi um início do fim, na verdade. Muito agressivo nos debates. São Paulo tem que agradecer a Datena. Verdade, foi o início do fim, porque aí tudo que foi depois, você vê que já é uma queda mal organizada, isso aí, feita de uma forma diferente. Ele acabou virando um cara destemperado que, na verdade, ele nem era. Nem é um ele cara virou uma destemperado. caricatura, né? Virou um personagem ruim, né? Mas eu tô com você. Agora, a questão é a seguinte, a gente coloca na nossa lista esses 3 personagens... Se eu for escolher um grande destaque mesmo da eleição nacional, foi o Marçal. Por essa característica negativa. A gente fala o personagem do ano, né? Enfim... eu acho que o Kassab ganhou, né? O grande destaque e agora, personagem do ano é o Kassab. Destaque positivo, Kassab. Como a gente não combinou antes, né? Personagem negativo. Você elegeu o Kassab. Ele elegeu o Kassab. Marçal. Vocês elegeram o Marçal. Ele falou no Kassab. Eu elogiei o Kassab. Na verdade, então não é o Kassab, é o Marçal, que é o... Vamos colocar para os nossos amigos, nossos poucos amigos que nos seguem, opinarem e definirem, né? Como positivamente o grande vencedor... Um vencedor, o Kassab. Um cara que foi um personagem de destaque mesmo. Então vamos separar as categorias. A gente não faz um segundo turno. Vamos separar as categorias. Que mexeu ali no alicerce da política. A gente pode fazer um segundo turno também. Mas tem que ser rápido, porque as pessoas não têm paciência. Tem que terceirizar. Né? Quem que vai abrir mão do seu candidato? Não, acho que o Marçal seria um exemplo mesmo. Então, beleza. Negativo, mas um exemplo. Eu acho que o Marçal é um personagem. Está eleito o Marçal como personagem do ano.